Vocês sabiam que só existem duas formas da gente estar enxergando a vida? Em uma delas, tudo o que aconteceu e tudo o que acontece é basicamente aleatório. A nossa origem, por que eu nasci nessa família, por que fulano foi atropelado, por que o outro não foi, por que um ficou doente, por que o outro não ficou. Tudo faz parte desse plano que não existe, que é tudo aleatório, e da outra forma, existe uma ordem por trás de tudo. E é exatamente sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. Será que existe ordem ou será que tudo é aleatório? Eu sou o Luiz Henrique de Souza e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Quando eu comecei a pensar um pouquinho mais a fundo nisso, lendo alguns livros lá do Amit Goswami, vendo algumas diferenças dessa visão clássica da ciência e uma visão moderna, uma visão diferente da ciência, e também relendo o livro Mentes Informadas do professor Hélio Couto, onde ele vai falar muito do paradigma, esse paradigma científico. E olhando para isso, eu descobri que só existem duas formas da gente estar enxergando o mundo e os acontecimentos que acontecem nele. De uma forma, tudo é aleatório. Eu nasci nessa família por quê? Porque Deus quis assim ou porque nasceu. Numa visão científica mais tradicional, a própria vida, ela surge ao acaso. Ela vem de um efeito aleatório, onde elétrons, prótons, nêutrons, entre outras coisas menores ainda, se juntam e acabam gerando pequenas partículas, moléculas, que acabam gerando células vivas. Aí surge a vida aleatoriamente e essa vida vai evoluindo ao acaso. Então nós somos fruto desse grande acaso. E no ser humano, a gente ganha, ao acaso de tudo isso, a gente ganhou uma inteligência, a gente ganhou uma consciência, que surge ao acaso através dessa evolução desordenada, tá? Então a nossa própria consciência é um subproduto desses efeitos aleatórios que vieram surgindo. E os nossos próprios pensamentos e emoções, eles não acabam afetando nada, porque eles que foram afetados por essa construção ao acaso. Então se a gente tem alguma loucura, se a gente tem pensamentos desordenados, faz parte do acaso, a gente não tem muito a quem culpar. A gente pode culpar o destino, o acaso. E tudo que acontece na nossa vida é desordenado, faz parte dessa evolução ao acaso. Por que eu nasço nessa família? Por que eu tenho uma doença? Por que fulano ficou com câncer? Por que fulano foi atropelado? Por que um ganhou na loteria? Tudo isso faz parte de um acaso da vida. Então a vida é um rolar de dados. E se a gente pode colocar até Deus nessa equação também. Não, tu nasceu nessa família foi porque é a vontade de Deus. O outro ficou doente porque era a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? É incompreensível. Sabe? Também a gente pode colocar exatamente dessa mesma forma com Deus na equação. E por outro lado, existe uma visão onde nada é acaso, mas tudo é uma reação a uma ação. Então, tudo tem ordem, na verdade. Tudo o que acontece é uma reação a alguma coisa que veio anteriormente. Eu nasci na minha família com os meus pais por quê? Porque eu fiz ações, eu plantei alguma coisa e eu tô colhendo o que foi plantado no meu campo. E tudo é exatamente 100% assim. Todas as emoções, os pensamentos e as ações que eu faço acabam afetando toda a minha vida e outras. É muito importante colocar nesse contexto, né, uma continuidade. Porque aqui, digamos assim, o cara aprontou um monte, fez barbaridades e nada aconteceu com ele nessa vida. E aí a gente diz, tudo é o acaso mesmo. Mas há muito tempo se vem falando em reencarnação, se vem falando de karma, ação-reação. A lei da ação e da reação. Tudo que a gente faz, a gente colhe de alguma forma. Para quem é mais sensível, para quem tem acesso a outros planos, que nem o professor Hélio Couto, é muito fácil de ver isso.
Para os caras que não enxergam nada é mais difícil, mas a gente não precisa explorar os outros planos para entender isso. A gente consegue entender que nós somos muito diferentes em diversos contextos e ao mesmo tempo as coisas estão em ordem. Ah, mas tudo acontece de acordo com o plano de Deus? Não, a gente tem uma liberdade imensa para fazer o que a gente bem entender. E uma responsabilidade imensa também da mesma forma. Cabe a nós começarmos a mudar muitas das coisas que a gente vem plantando. Jesus mesmo não falava, leva um tapa na cara, vira a outra face e assim por diante. Isso não de uma forma besta, mas de uma forma que, se aquilo entrou no teu campo, era para entrar, porque tu mesmo plantou isso para ti. Só quem pode tirar isso do teu campo é tu mesmo. Ao dizer, pode até usar um pono aqui, o cara te bateu, sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato. Isso não pro cara, pra gente não querer revidar. E aí tira aquilo do campo. Ele tem aquilo no campo dele. Vocês entenderam? Quem deu tapa tá lá no campo dele. Ai de quem seja a ação do karma, né? Quem der um tapa de volta na cara dele. Porque também vai prosseguir nesse campo. Entende que a gente tá sempre voltando na mesma coisa. Mas eu não quero me aprofundar tanto nessas questões. A grande questão aqui é que a gente pode enxergar o mundo de uma forma ou de outra. Ao acaso, e nós somos reféns desse acaso, então as nossas ações pouco importam tanto assim. O mal já está feito, as coisas que eu queria não estão por aqui, já foi. E a gente começa a olhar para o outro sempre com aquela inveja, com aquela construção, ou com todos os tipos de barbaridade que a gente vê no nosso mundo, ou a gente começa a perceber que existe uma ordem, existem leis nesse mundo. Leis sutis que nem sempre a gente pode entender. As leis físicas a gente começou a entender mais profundamente não faz tanto tempo assim, 500 anos. Quando é que descobriram a lei da gravidade? Entre outras leis físicas do nosso mundo que talvez sejam mais fáceis de testar. Mas existe muita ordem se a gente olha profundamente. E essa ordem traz responsabilidade. Porque quando acontece alguma coisa para nós ou para qualquer outra pessoa, uma pessoa que a gente gosta, a gente tem que entender que aquilo estava no campo dela. Não que a gente precise ficar de braços cruzados, mas também entender que aquilo não foi uma injustiça de forma alguma, porque isso não existe. E o grande desafio é tentar sair ou limpar cada vez mais a nossa plantação, o que a gente vem fazendo, a nossa ação que é sempre condicionada pelo que a gente já plantou antes. Então que a gente possa plantar coisas diferentes e que a gente consiga mudar a nossa visão, porque para mim, Luiz Henrique, tudo tem ordem, toda ação tem uma reação e nada desse mundo está fora do seu lugar. Se a gente colocou fora do lugar é por culpa nossa, é um reflexo das nossas ações, da nossa confusão. E a gente tem liberdade para fazer muita confusão e a gente vê isso acontecendo dia após dia. Mas para mim, nada é aleatório. Tudo tem ordem. E se nesse momento a gente quiser mudar coisas que aconteceram na nossa vida, a gente tem que começar agora, alterando as nossas ações e a nossa forma de ver o mundo. Se você achou esse assunto interessante, comenta. Eu adoro responder os comentários, eu respondo todos eles de coração muito aberto. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, assina o sininho de notificações, deixa o seu curtir e compartilha para outra pessoa que você acredita que possa estar se beneficiando desse conteúdo. Um beijo enorme, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Muita responsabilidade para todos nós. Tchau!